Olá, pessoal. Estamos aqui para fazer a correção do exercício da última aula, certo? Que foi essa semana passada. Lembre que a gente estudou aí, gente, sobre as leis de Newton. Especificamente a primeira lei de Newton, não foi? A lei da inércia. Então, passei uma lista de exercícios com esse assunto para vocês. Vamos fazer a correção aqui bem rapidinho, vai ser rápido, certo? Primeira questão diz o seguinte: de acordo com a primeira lei de Newton, um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atua sobre ele é nula. Essa afirmativa, essa letra A já é a correta, né? Já é a nossa alternativa correta. Porque lembre que a lei de Newton, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, diz justamente isso. Que um corpo ele vai permanecer ou em repouso ou em um movimento retilíneo uniforme se não for aplicado nenhuma força que altere esse estado. Não é verdade? Então, se um corpo está parado, se um objeto está parado, ele vai tender a ficar parado até que uma força externa, algo, o empurre. Não é verdade? E mesma coisa que se um corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, ele vai permanecer nesse movimento até o ponto que uma força externa faça com que ele pare. Certo? Aí já posso dizer aí que a letra A é a resposta correta, certo, gente? Nossa resposta é letra A. Letra B, ó. Um corpo permanece em movimento apenas quando houver uma força atuando sobre ele. Errado, né? Porque vai de encontro à lei da inércia, a primeira lei de Newton, certo? Letra C. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. Não. Se as forças aplicadas é zero, né? Não tem força sendo aplicada, se anulam, então o corpo ele pode permanecer em repouso ou ele pode permanecer em movimento uniforme, né? Retilíneo uniforme. Letra D. A inércia de um objeto independe de sua massa. Errado, né? Porque quando eu passei lá no assunto, lembra que quanto maior for a massa, maior a força que tem que ser aplicada sobre esse corpo para que ele mude seu estado, né? Letra E. Uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. Errado também, certo? Vamos lá, segunda questão. Julgue as afirmações abaixo. Se um corpo sob a ação de várias forças está em equilíbrio, então esse corpo só pode estar em repouso. Errado, né? Porque se as forças estão em equilíbrio, ou seja, não tá, elas se anulam, não tem a força é zero, não está sendo aplicada, as forças se anulam, nesse caso se diz que estão equilibradas, então esse corpo ele pode estar em repouso ou ele pode estar em movimento uniforme retilíneo, né? Então a letra A está errada. Letra B. Um corpo permanece em movimento retilíneo uniforme ou em repouso quando não existe nenhuma força atuando sobre ele. Essa vai ser a nossa resposta correta, né? Quando não existe nenhuma força atuando sobre ele. Vamos analisar o resto. Ó. Letra C. Quando a resultante das forças que atua sobre um corpo é nula, esse corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme em qualquer direção. Aí, nesse caso aqui, ó, em qualquer direção, essa afirmação aqui de em qualquer direção é o que torna a questão errada, né? Porque está praticamente tudo certo aí no enunciado. Letra D. Um objeto sob a ação de várias forças está em equilíbrio. Isso significa que ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Essa letra D está correta, não está? Deixa eu ler novamente a letra B. Ó. Um corpo permanece em movimento retilíneo uniforme ou em repouso quando não existe nenhuma força atuando sobre ele. Quando não existe nenhuma força atuando sobre ele. Letra D. Um objeto sob a ação de várias forças está em equilíbrio. Isso significa que ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Olha só, na minha concepção, gente, a resposta correta seria essa letra D. Tá? Mas, lendo o enunciado da letra B, aparentemente está correta. Tá? Não sei se a questão ela tem duas respostas corretas, mas eu vou ficar com a letra D. Tá joia? Terceiro, a tendência que um corpo apresenta de manter seu estado de movimento retilíneo ou repouso é conhecido como velocidade,
força, aceleração, inércia ou impulso. Então, observa aí que a resposta vai ser a letra D, né? Porque vai justamente falar da lei da inércia, a primeira lei de Newton. Quarto, completa a frase a seguir. Todo o corpo tende a permanecer em repouso, né? Repouso, olha que na letra A tem repouso, letra B, repouso, letra C, movimento, letra D, inércia. Então, ó, é repouso. Então, fica entre a letra A e a letra B, né? Todo o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo. Em movimento retilíneo. E aí aqui, ó, temos variado e tem acelerado. Eu acredito que seja variado, tá? Porque para que seja acelerado, é necessário que seja aplicada uma força, né? É necessária a aplicação de uma força para que o movimento seja acelerado. Então, olha só, eu acredito, né? Eu colocaria nessa questão a resposta letra A, tá? Porque tem que ser já a letra A, não vou nem ler o resto. Porque, gente, só tem essas duas alternativas que começam em repouso, tá? Se na letra B está dizendo que é acelerado não vai ser acelerado, vai ser variado, então já posso dizer que a resposta é a letra A, né? Mas vamos continuar aqui, ó. Todo o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo e variado, caso a força resultante, né? Não vai ser força centrípeta, né? Não vai ser esse caso. Vai ser força resultante mesmo. Sobre esse corpo seja igual a zero. Assine a alternativa que completa as lacunas corretas. Então a resposta vai ser letra A mesmo. Tá joia? Quinta questão. Essa questão foi aqui do livro, né? Tá lá na página 101, se eu não me engano. Eu coloquei a questão 3 e a questão 4 do livro, tá? Que aqui no nosso exercício é a quinta questão. Diz assim, ó, a figura abaixo mostra uma pessoa sentada sobre uma prancha extremamente lisa montada sobre um vagão. A pessoa dispõe de alças fixas na prancha, nas quais pode se segurar. Está aqui na imagem. O vagão pode se movimentar para frente sobre trilhos em um plano horizontal. Certo? Então, pela imagem aqui, gente, tem uma pessoa sobre uma prancha, somente com duas alças para se segurar. A prancha é lisa, está sobre um trilho de trem, tá? E está se movimentando em linha reta. Com relação à situação proposta, julga as afirmações a seguir e dê uma resposta à soma dos números que precedem as proposições corretas. Então, a gente vai ter que ler essas proposições, ver quais são as que são corretas, tá? E depois somar os números que correspondem a essas proposições corretas, tá? Então, vamos lá, na primeira proposição. Se a partir do repouso, o vagão começar a se movimentar e a pessoa não se segurar, ela irá para trás em relação ao vagão. Aí, gente, essa primeira afirmação aqui é correta, né? É correto, realmente é verdade. Porque imagine que você está sobre essa prancha. Imagine você sobre essa prancha. Se ela está em repouso, isso significa que você está em repouso em cima da prancha. Você está em repouso junto com a prancha, tá? Se por acaso esse vagão começar a andar, for aplicada uma força sobre o vagão, sobre a prancha, a tendência é que a prancha se movimente e seu corpo tende a ficar em repouso. Se há esse movimento da prancha e você está lá parado, isso vai fazer com que você seja jogado, não é que jogado literalmente, você vai ser catapultado da prancha. É mais você vai sentir aquele empurrãozinho para trás, né? Aquele puxão. Então, realmente, isso vai acontecer. Tá? Então, a primeira afirmativa está correta. Segunda, se o vagão estiver se movimentando em linha reta e com velocidade constante, a pessoa não precisará se segurar para acompanhar o movimento do vagão. Essa segunda afirmação também está correta, tá? Olha só. Se o vagão estiver se movimentando em linha reta e com velocidade constante, ou seja, a velocidade não vai mudar, tá? Sempre vai ser a mesma velocidade. E essa pessoa está sobre o vagão na mesma velocidade, né? Você está em cima. Se a prancha está na velocidade constante, isso significa que você está acompanhando essa velocidade. A pessoa que está em cima do vagão vai acompanhar. Isso significa que se a pessoa e o vagão estão na mesma velocidade, né? A pessoa não vai precisar se segurar, porque ela não vai nem ser jogada para trás,
nem vai ser jogada para frente. Ela vai estar na mesma velocidade que o vagão, tá? Então está correto. Agora, se por acaso os dois estão na mesma velocidade, né? A pessoa e o vagão. Se por acaso for aplicada uma pequena força para que aumente a velocidade, aí sim, a pessoa vai ser jogada para trás. Ou ao contrário, né? Tá na velocidade constante ali, tem alguma coisa que faz com que freie um pouquinho, isso vai fazer com que a pessoa seja jogada para frente. Não é verdade? Quarto, a pessoa deverá se segurar, seja qual for o movimento do vagão. Aí, se a afirmação 2 ali está correta, essa afirmação 4 vai estar errada, né? Porque quando diz aqui, a pessoa deverá se segurar, seja qual for o movimento do vagão. Se o movimento for uniforme, a velocidade sempre for a mesma, né, não vai mudar, ela não vai precisar se segurar. Então, está errada essa afirmação. Oitavo, aqui, ó. Se o vagão, movimentando-se em linha reta, frear e a pessoa não se segurar, ela irá para frente em relação ao vagão. Correto, né? Então, os dois estão na mesma velocidade. Freou, a tendência é que a pessoa seja jogada para frente. Tá bom? 16. Se o vagão entrar em uma curva, a pessoa não deverá se segurar para acompanhar o movimento do vagão. Essa afirmação aqui está errada, né? Errada por quê? Porque, gente, se você está lá em cima e o vagão começa a fazer uma curva, de repente, isso vai fazer com que você seja jogado para o lado, não é? Não é jogado para frente nem para trás, é jogado para o lado. Não é verdade? É a mesma coisa que você está dentro de um carro. Quando você está andando de carro com alguém ou você está dirigindo e tal, você vai fazer uma curva fechada. A tendência do seu corpo não é ser jogado para o lado, então essa afirmação está errada. E a afirmação 32 diz: se o vagão entrar em uma curva para a direita e a pessoa não se segurar, ela se deslocará para a esquerda em relação ao vagão. Então está correto, né? Se o vagão ou um carro, por exemplo, ele faz uma curva para a esquerda, a tendência é que seu corpo seja jogado para a direita, né? O movimento contrário. Se fizer um movimento para a direita, entrar para a direita o carro, a tendência é que seu corpo seja jogado para a esquerda. Então está correto. Aí se aqui pede para fazer a soma, né? Com relação à situação proposta, julgue as afirmações a seguir e dê como resposta a soma dos números que pertencem às proposições corretas. Então eu vou ter que somar 1 mais 2 mais 8 mais 32. E se eu somar, eu vou ter 32 com 8 dá 40, 42, 43. Beleza, então a resposta é 43. Tá joia? Só isso. Última questão. Nas máquinas de lavar roupas, o tambor rotativo é dotado de furos que permitem o fluxo da água durante os processos de lavagem e secagem das roupas. Após o processo de lavagem, o tambor começa a girar rapidamente para que a água absorvida pelos tecidos das roupas saiam pelos furos laterais. Beleza. Sobre essa situação, são feitas as afirmações a seguir. Aí temos 3 afirmações aqui, certo? Primeira afirmação. Quer dizer, antes de ler as informações, pede o quê? Ó? Analisando cada uma das afirmações anteriores, podemos dizer... É para dizer quais estão corretas, né? Aqui, ó. Todas as afirmações estão corretas, somente um está correto, 2, 1 e 3 e 2 e 3. Então é para dizer quais dessas estão corretas. Vamos analisar uma por uma. Primeira afirmação diz o seguinte: durante o processo de secagem, com o tambor girando uniformemente, não há troca de forças entre as roupas e as paredes laterais do tambor. Essa afirmação está errada, né? Por que está errada? Porque sim, vai ocorrer uma força aplicada do tambor, né? Da tambor e as paredes laterais em relação à roupa. Por quê? Porque lembre, gente, se um carro está andando na pista, né? Não tem uma força sendo aplicada sobre as rodas desse carro, que lembra que é a força de atrito. Se, quando o tambor está girando, a roupa ali vai sendo empurrada pelo tambor, só que ao mesmo tempo é esbarrada na parede, né, na lateral da máquina, isso vai fazer com que haja uma força de atrito, tá? E quando a máquina está lavando roupa, é justamente isso, né? Esse atrito que faz com que fique sempre aqui, ó,
fazendo isso aqui na roupa, é que vai lavar a roupa, né? Vai tirar a sujeira e tudo mais. Então, essa primeira afirmativa está errada. Segunda, durante o processo de secagem, com o tambor girando uniformemente, as paredes laterais do tambor exercem força sobre as roupas, mantendo-as em rotação. Essa afirmação está correta, né? Como eu falei para vocês, vai haver uma força de atrito ali fazendo com que essa roupa gire. Terceiro, sob o ponto de vista do princípio da inércia, fisicamente o tambor não retira a água das roupas. Ele retira as roupas da água. Isto é, as roupas são desviadas pela ação do tambor. Essa afirmação também está correta, tá? Porque lembra que no processo de secagem, a água que já estava ali dentro lavando, né, ela já foi toda drenada, tá? Então vai ficar só a roupa molhada. O que vai fazer com que essa roupa molhada elimine a água que tem nela é justamente esse processo de girar, né, do tambor girar e, consequentemente, a força de atrito com as paredes da máquina vai fazer com que essa água que está na roupa ela seja liberada. Então, essa terceira afirmação está correta. Beleza? Então, aqui a gente pode analisar. Ó. Só está correto 2 e 3. A única alternativa que diz isso é a letra E, né? Estão corretas somente as afirmações 2 e 3. Certo, gente? Então, essa foi a atividade sobre lei da inércia, a primeira lei de Newton, que eu passei na última aula. Nas próximas aulas, como vocês já sabem, a gente vai ver as próximas leis de Newton e estudar um pouquinho sobre força e os seus cálculos. Certo? Então é isso. Até a próxima aula, gente.